Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa série Certamente Morrerás, no tópico de ramarquiologia, falando sobre a doutrina do pecado. E a gente tem visto tantas coisas preciosas, como um alerta da parte de Deus da nossa vida, para que a gente continue até o fim. E a gente vem falando sobre a apostasia, sobre o apóstata, de onde ele sai, que condição que ele perde. E hoje, como último tópico, eu quero lembrar a você qual é a punição para o apóstata. Qual é a punição para aquele que deliberadamente ele abre mão do seu relacionamento. Só quero lembrar a você que a apostasia, então, não é um esfriamento. A apostasia é uma rejeição, é uma renúncia persistente e intencional de Jesus. É uma decisão fria, calculada, consciente e deliberada da vontade de não colocar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como sendo Filho de Deus. Tal pessoa não gostaria mais de ser considerada como um crente ou como uma filha. Então, gente, não é um esfriamento, não é, poxa, eu não vou mais na igreja, não estou mais com vontade de orar. Nós estamos falando de uma apostasia, que é uma renúncia, uma rejeição e uma rebeldia deliberada e voluntariamente contra Deus. Então, gente, eu só quero lembrar a você, antes da gente começar, que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que estende a sua graça, que envia o seu Filho. Veja, a Bíblia fala lá em João capítulo 3, que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por que Jesus veio não para condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. João capítulo 3, verso 18. Aquele que recebe o Filho tem a vida. Quem o rejeita já está condenado. Então Jesus não veio para condenar, para espizinhar. Jesus veio para salvar o mundo, para mostrar a proposta da salvação. Tem gente, então, que recebe essa salvação e durante o processo abre mão da salvação. Então há uma punição, se há uma punição para aquele que nasce no pecado, há uma punição para aquele que volta para o pecado. Uma vez eu ouvi um pastor e a pessoa perguntou para ele, mas eu vou para o inferno? Ele falou, Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus que te ama tanto que ele não vai obrigar você a estar onde ele está. Então, Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Ele quer com que você aceite. Ele quer com que você continue aceitando o relacionamento com ele. Então, Deus é um Deus de amor. Por mais que a gente fale dessa palavra punição, que a gente fale de que há uma ira, há um castigo, lembra que Deus é um Deus de amor e que coloca toda a condição para o ser humano entrar nesse relacionamento com ele. Mas existem pessoas que não querem e que não desejam. Qual é o efeito? Qual é o julgamento quando uma pessoa deliberadamente se afasta de Deus? Isso são advertências sérias, gente, que nós precisamos ver. Hebreus, então, capítulo 6. Vamos lá comigo? Hebreus, no capítulo 6. Que bom que você está comigo aí até o final dessa série, porque ela é muito importante. Hebreus, capítulo 6, vai nos lembrar que não há possibilidade de restauração para o arrependimento. Por quê? O coração dessa pessoa já está endurecido. Capítulo 6, verso 4. É impossível. É a palavra de Deus que está dizendo, gente. Não é o pastor Rafa, não são os presbíteros, não são os diáconos, não são os apóstolos. É a palavra de Deus que está dizendo. É impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. No verso 8 nos lembra que haveria então, ou há uma rejeição para que essa pessoa seja amaldiçoada ou queimada. A palavra maldição, no hebraico, ela tem o sentido de afastamento de Deus. Então, o amaldiçoado, lembra aqui que Deus, ele não está, você vai ser um amaldiçoado, você não vai ter isso na vida, você não vai ter aquela bênção. A palavra bênção, ela tem a ver com esse relacionamento com Deus. A palavra maldição, então, tem a ver com o afastamento da presença de Deus. Então,
o apóstata, ele não quer mais Deus, então ele é, entre aspas, amaldiçoado. O que isso quer dizer? Que ele vai viver afastado de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 6, verso 8. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, está falando da condição. Ele não está falando que produz frutos. Lembra que o filho, João capítulo 15, porque nós estamos ligados na videira, nós produzimos o quê? Frutos. Quem está afastado de Deus produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. É o que diz lá em João capítulo 15 também. Aquele que não dá fruto, quem não dá fruto é cortado e colocado no fogo. Está falando justamente dessa apostasia. Olha só como é bom linkar a Bíblia com a Bíblia. Não está falando assim, eu não dei fruto porque eu não fui para a igreja. Eu não dei fruto porque eu estou há 5 meses sem ler a Bíblia. Não, está falando de apostasia. Que maravilha poder ler a Bíblia, interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, né? Hebreus capítulo 10, olha só o que a Bíblia fala sobre a punição daquele que se afasta deliberadamente de Deus. Hebreus capítulo 10, no verso 26, nos lembra que não há mais sacrifício pelo pecado. Porque se continuarmos a pecar de propósito, ou voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Não há mais sacrifício, não há mais perdão, não há mais restauração e não há mais oportunidade de arrependimento. Quem disse isso? A palavra de Deus. No verso 27, ali junto com o verso 26, no finalzinho, há então uma terrível antecipação de julgamento. Lembra que Jesus disse que quem não crê nele já está condenado. Então já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo. É por isso que a Bíblia fala que no verdadeiro amor, o verdadeiro amor, diz o apóstolo João, lança fora todo medo. Para quê? Para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Que confiança é essa? Que nós somos dele, que nós temos a natureza dele, que nós somos salvos, aleluia. Aquele que se afasta de Deus, o que sobra para ele? O julgamento do juízo. A terrível expectativa do juízo. E fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, existe o quê? Condenação. Uma outra coisa que o escritor de Hebreus nos diz, fala do fogo vingador, ou seja, uma indignação ou ira ardente e consumidora. Você vê que o desejo de Deus é estender o amor dele, a bondade dele para as pessoas. Deus não quer estender a sua ira. Aliás, a ira não é caráter de Deus, tá bom? Não é um atributo de Deus. O atributo de Deus é o amor. Mas o amor, ele está disponível plenamente para os filhos de Deus. São os filhos de Deus que têm a natureza do amor. São os filhos de Deus que têm o fruto do Espírito, que é o amor. São os filhos de Deus que são motivados a andar no amor e expressar o amor. Ou seja, os filhos de Deus, eles têm a plenitude do gozo, do amor de Deus nas suas vidas. E o que resta para aquele que se afasta de Deus? Se Deus é amor, a ira de Deus. E é o que diz aqui. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador. Ou seja, a ira de Deus, que está lá semelhante, lá em Hebreus, capítulo 6, no verso 8. No verso 38 e verso 39, o que um apóstata tem como punição? Ele não tem a aprovação de Deus. Mas o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, verso 38. Se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Ou seja, aquele que retrocede, aquele que apostata, aquele que se afasta deliberadamente de Deus, Deus não se agrada dessa pessoa. Você não tem a aprovação de Deus. O apóstata não tem a aprovação de Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Uma outra consequência, uma outra punição, há uma perda, ele vai direto para a perdição, para a destruição. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Você vê que o que o inferno quer é como que você se perca.
E não é somente se perca no caminho, você perca a vida. É por isso que Satanás, ele induz os falsos mestres, que está lá em João capítulo 10, né? Dizendo lá que o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, falando dos falsos mestres. Porque o falso ensino, lembra que a gente falou em Timóteo, do engano da doutrina de demônios? Os falsos mestres, pelo espírito do inferno, querem trazer para nós o quê? O espírito do ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, essas pessoas, elas estão entrando no campo do ladrão, no campo do inferno, que rouba, mata e destrói. Tem perdição, eles vão direto para a perdição eterna e para a destruição. Mas Jesus disse, eu vim, olha só mais uma vez o amor de Deus, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida eterna, que a gente fique com isso no nosso coração. Por fim, então, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 vai nos lembrar, mais uma vez, que para o apóstata, só o que lhe resta é a rejeição da parte de Deus. Não há mais a possibilidade do arrependimento. Hebreus capítulo 12, no verso 17, nos lembra, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Falando de Esaú. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembra que nós falamos, quando a gente falou sobre arrependimento, que arrependimento não é só chorar. Arrependimento é uma mudança do coração. Então Deus não viu a mudança do coração de Esaú. É quando Deus olha para o apóstata e Deus sonda o coração e não vê o arrependimento, que não há possibilidade dele novamente estar em Cristo. Por quê? Porque ele mesmo está rejeitando a Cristo. Então, novamente, nenhum arrependimento. Então, gente, a morte espiritual, nesse estado original, no nascimento, é o resultado final do processo de retrocesso. Ou seja, o processo de retrocesso, qual é o resultado final? A morte espiritual novamente. Pois continuar seguindo o caminho do pecado, sem arrependimento, sem restauração, exige que escolhamos constantemente, deliberadamente, contra o nosso Mestre, Jesus Cristo, até que ele gradualmente se torne cada vez menos em nosso pensamento e gradualmente desapareça completamente nos nossos corações. É por isso que a recompensa do pecado é sempre a morte. No ponto em que a fé morre, a separação de Deus é completa. O ex-crente em Cristo tornou-se um inimigo da sua cruz e foi escravizado novamente no cativeiro do pecado. E o final é pior que o começo, pois no final, o caminho de abandonar a fé é idêntico a rejeitar a Cristo. Guarde isso no seu coração, gente. Há uma punição para aqueles que apostatam. No próximo vídeo, no último vídeo, nós vamos fazer um pequeno resumo e trazer, então, alguns pontos, algumas considerações importantes sobre tudo o que nós vimos até agora. Tá bom? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.